Oi, gente! Esse é o segundo vídeo da playlist Introdução à Psicologia e o título do vídeo é Freud Explica. Eu já vou dizer para vocês porque eu dei este título ao vídeo. Então, numa playlist de um curso de Introdução à Psicologia, temos que dar uma definição do que seria a psicologia. Aqui eu trago uma definição simplificada. Psicologia é a ciência do comportamento e dos processos mentais. Ciência seria o estudo científico. Eu vou falar um pouco mais sobre o estudo científico, sobre alguns pilares, alguns princípios de como esse estudo científico é conduzido, mas em um vídeo futuro. Por enquanto, nós podemos entender apenas que a psicologia é uma ciência, tem essa proposta, e ela estuda o comportamento e os processos mentais. Uma pergunta tipicamente feita por quem não é da área é sobre a diferença de um psicólogo, um psiquiatra e um psicanalista. Então, cabe aqui uma breve distinção. O psicólogo é o profissional que se formou em psicologia, que passou por uma graduação ali, em geral, no Brasil, de 5 anos, estudando psicologia, fazendo um curso que envolve diferentes áreas. Em geral, a confusão ocorre entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista quando nós temos uma visão estrita da psicologia enquanto psicologia clínica. Quero deixar muito claro que esse curso não se foca em psicologia clínica, nós nos focamos na psicologia de uma maneira mais ampla. Então, o psicólogo vai estudar disciplinas ali como psicologia clínica, mas também psicologia da saúde, psicologia escolar, psicologia do desenvolvimento, psicologia das organizações, dentre outras disciplinas, algumas com base mais social, outras com base mais biológica, outras mais voltadas para a pesquisa, para ter uma formação em geral generalista, né? Em que você tem um apanhado do todo que compõe a psicologia e depois você se especializa numa área do seu interesse. O psiquiatra é aquele que passou por uma graduação em medicina, então o treinamento dele é o treinamento médico. Em geral, o psiquiatra é o profissional que faz o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais. Então, a ênfase é, assim como nós temos o oftalmologista que cuida do sistema visual, por exemplo, ou o ortopedista que vai cuidar da parte dos ossos, o psiquiatra cuida da saúde mental, em geral com uma ênfase mais biológica. Mas lembre-se que essa é uma ênfase, não significa que ele vai desconsiderar, por exemplo, aspectos sociais, das interações do ambiente daquele paciente. E os tratamentos podem ser medicamentosos, que são os mais conhecidos, mas também pode ser outros tipos de tratamento recomendado, como por exemplo a própria psicoterapia, quanto também, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, que é um tipo de tratamento aprovado para a depressão, por exemplo. Já o psicanalista é aquele que faz uma formação própria, não precisa passar necessariamente pela faculdade, mas tem os centros de treinamentos em psicanálise. Existem diferentes formas de psicanálise, né? Ela nasce com Freud, em que eu vou falar um pouquinho dele mais adiante. Mas a psicanálise em geral é entendida como um método de investigação, como um método de tratamento e também como uma disciplina de conhecimento, né? Um corpo de conhecimento sobre como funciona a mente humana e como ela é guiada, por exemplo, por processos psicodinâmicos, por processos inconscientes. Existe a situação, por exemplo, de uma pessoa que é psicóloga e ela é uma psicóloga clínica de orientação psicanalítica. Geralmente se faz essa distinção porque tem psicólogos que estudam psicanálise por conta, e aí é um psicólogo clínico de orientação psicanalítica, quer dizer que o referencial teórico dele, a leitura de mundo, de ser humano ali, é baseada em algum tipo de teoria psicanalítica, que não necessariamente é freudiana, e nós temos o psicanalista, né? Eu estou fazendo essa distinção, que é aquele que passa pela formação mesmo em psicanálise. Espero que tenha ficado claro. É muito comum que quando alguém diz que faz psicologia ou que é psicólogo, psicóloga, que as pessoas já fiquem com o pé atrás, falam, nossa, essa pessoa está me analisando, e vem muito aquela representação mental do Sigmund Freud, de um divã, de uma pessoa que analisa, de uma pessoa que faz tratamento psicoterápico. Mas, mais uma vez, eu enfatizo aqui que minha ênfase é falar da psicologia num sentido amplo e não num sentido estrito.
ok? Mas é importante termos em mente que as pessoas tendem a pensar na psicologia de uma maneira mais estrita, como no caso da psicologia clínica ou mesmo da psicanálise. Inclusive, isso está permeado no imaginário popular, na cultura popular, inclusive em letras de música, como por exemplo a música Chão de Giz, do Zé Ramalho, que fala, por exemplo, em um determinado momento, um bordão típico que é utilizado na nossa cultura, que é Freud explica, né? Que é uma frase utilizada quando a pessoa tem um comportamento que foge talvez à racionalidade, que seria explicado por mecanismos inconscientes. E isso é muito comum. O Kate Stanovich, que escreveu um livro que eu vou apresentar no final dessa aula, intitula algo que ele chama de O Problema Freud. Vou tentar introduzir e explicar o que seria o problema Freud, e foi por isso que eu utilizei o título do vídeo Freud Explica. Bom, em livros de introdução à psicologia, geralmente esses livros têm 600, 700, 800 páginas, a depender de cada autor, e em geral eles dedicam umas 15 páginas à psicanálise freudiana. Muitas vezes esses livros de introdução à psicologia nem falam de outras vertentes da psicanálise, né? Por exemplo, psicanálise lacaniana, por questões de restrição de espaço. Então, note que 15 páginas de 700 é uma proporção muito baixa, um percentual baixo do livro que é falado sobre psicanálise. Não obstante, as pessoas, como eu disse no slide anterior, têm uma percepção da psicologia como sinônimo de psicologia clínica ou mesmo de psicanálise. No entanto, elas são coisas diferentes. E o problema Freud, que o Stanovich menciona, é justamente o fato de que os métodos de investigação de Freud, ou mesmo da psicanálise moderna, tendem a não ser representativos de como os psicólogos modernos conduzem pesquisas em psicologia. Ou seja, o problema Freud que ele traz é o fato de que, como o imaginário social perpassa muito pela imagem que os livros, que o cinema, que a mídia pinta da psicologia, enquanto psicologia clínica, enquanto psicanálise freudiana, pode fazer com que as pessoas tenham uma visão distorcida de como realmente o conhecimento é produzido em psicologia ou qual é a diversidade de temas com as quais os psicólogos se preocupam, de fato. Então, eu fiz uma breve busca pelo termo psicólogo no Google Imagens, e aqui nós podemos ver que vários deles é uma pessoa sentado numa poltrona ou deitada num divã, uma pessoa com um caderno fazendo anotações, que é bem o perfil mesmo da psicologia clínica. E note que eu não qualifiquei psicólogo, eu só coloquei psicólogo, não coloquei clínico. No entanto, até o Google Imagens já faz essa correspondência entre psicologia e psicologia clínica, que seria o que o Stanovich chama de o problema Freud. Note que o termo o problema Freud é apenas um termo descritivo, mas que o Stanovich utiliza para se referir também à psicologia popular. Psicologia popular é aquela que está permeada na mídia, na representação social das pessoas, que eu poderia traduzir também de maneira livre como psicologia das ruas, né? Como, por exemplo, as ideias de grafologia, de que, por exemplo, a caligrafia das pessoas diz algo sobre a personalidade delas, ou sobre o uso do polígrafo, né, que seria capaz de detectar mentiras a partir de sinais fisiológicos das pessoas, a frenologia, que seria a ideia de que eu posso fazer uma associação entre medidas da cabeça das pessoas e a personalidade também, ou a ideia de mensagens subliminares que poderiam ser contidas em anúncios ou mesmo em músicas e que isso poderia afetar comportamentos complexos, incluindo comportamentos autodestrutivos, né? São algumas formas de conhecimento que poderia chamar de psicologia popular, psicologia das ruas, mas que não necessariamente coaduna com a ciência psicológica. Eu até trouxe um exemplo aqui, recentemente o PC Siqueira faleceu, teve uma morte trágica, né, um desfecho trágico, e o Vitor do Metaforando, que tem um canal com milhões de seguidores, fez uma análise ali da linguagem corporal do PC nos últimos vídeos antes dele falecer. E aí é uma questão, né? Os sinais do fim, né?
É uma questão meio complicada essas coisas, porque, em geral, algumas pessoas que dizem ter um conhecimento científico sobre alguma coisa, em geral, só conseguem fazer previsões sobre coisas que já aconteceram, né? Os sinais estavam ali, né? Mas por que o sinal só é detectado depois que ocorre o desfecho, né? Por que se faz uma predição ex post facto e não uma predição prospectiva? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu estiver falando sobre princípios de construção do conhecimento científico em psicologia. Para finalizar esse slide, nós temos a ciência, que é algo mais amplo, né? Que é uma forma de raciocínio, são as regras do jogo de como construir conhecimento publicamente verificável, conhecimento que se autocorrige e que permite ser acumulado e progredir a sociedade. Nós temos dentro da ciência, né, que inclui biologia, química e outras disciplinas, a psicologia ali, que é um pedacinho da ciência. E dentro disso nós vamos ter um pedacinho que é a psicologia clínica, né? Então a ideia que eu estou tentando trazer aqui é que nós temos a ciência como algo maior, depois nós temos algo intermediário, que seria a psicologia dentro da ciência, e algo menor, que seria a psicologia clínica. E é importante que termos em mente que psicologia e psicologia clínica, vou bater muito nessa tecla, são coisas distintas. E coloquei um link aqui, que também vai estar na descrição do vídeo, que é um link muito interessante para nós termos essa noção assim, de perspectiva. Eu acho muito legal essa questão de escala, de coisas que estão em tamanhos distintos, para a gente ter, que faz uma boa metáfora a esse diagrama que eu coloquei aqui. Algo relacionado também à ciência psicológica e ao problema Freud é a ideia de que, enquanto Freud é extremamente conhecido, as pessoas conhecem essa frase, né? Freud explica, e as pessoas têm ideias sobre interpretação de sonhos, sobre o fato de sonhos terem significados, nós temos uma ampla gama de conhecimentos em psicologia que é totalmente ignorada pelas pessoas. Por exemplo, muitas pessoas, mesmo não tendo lido, já ouviram falar sobre a ideia da interpretação de sonhos relacionada à hipótese freudiana de que os sonhos carregariam um significado, né, simbólico em relação ao seu conteúdo latente e o conteúdo manifesto. No entanto, boa parte das pessoas desconhece que existem teorias modernas neurobiológicas relacionadas ao sonho, como, por exemplo, a teoria da síntese da ativação. Posso falar um pouco mais sobre ela em outro momento, mas é uma teoria que se baseia mais na ideia de que o cérebro tem uma atividade aleatória e espontânea, com aumento de acetilcolina, diminuição de serotonina e norepinefrina, e que o cérebro tenta interpretar essa atividade aleatória, e isso que leva à produção de sonhos e muitas vezes de conteúdos bizarros nos sonhos, mas que não teriam um significado latente, tal como hipotetizado pela psicanálise freudiana. Nessa mesma linha, nós temos alguns ganhadores do Prêmio Nobel que estão vinculados mais ou menos à psicologia. Em todos os casos, mesmo que eles não sejam psicólogos de formação, o conhecimento que eles produziram tem relevância para a psicologia. E são desconhecidos, enquanto que Freud é muito conhecido. Nós temos, por exemplo, o David Hubel e o Thorsten Wiesel, que foram dois neurobiólogos, né? Um deles ainda está vivo, com mais de 90 anos, e contribuíram para o nosso conhecimento sobre a organização e o funcionamento do sistema visual, né? E são praticamente ignorados aí no conhecimento popular sobre psicologia. Nós temos, por exemplo, o Roger Sperry, eu vou falar mais sobre a pesquisa dele em algum momento, que é o pesquisador que estudou pacientes com cérebro dividido, que é um conhecimento muito importante, né, muito relevante para a nossa compreensão sobre o funcionamento do cérebro, e que, infelizmente, decorrente da pesquisa dele, surgiu a ideia que eu mencionei no vídeo anterior e que não tem respaldo científico, de algumas pessoas serem mais analíticas, né, cérebro esquerdo, e outras serem mais criativas, né, cérebro direito. Nós temos também o Daniel Kahneman, um psicólogo que estudou e trabalhou em economia comportamental, desenvolveu junto com Amos Tversky a teoria dos prospectos, e que também foi o ganhador do Prêmio Nobel. No caso, o Kahneman foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, os outros três aqui foram ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. E por fim, também nós temos o Herbert Simon, que foi também ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que trabalhou com estudos de tomada de decisão. Nós temos aqui 5 nomes que
foram extremamente relevantes para a ciência, não apenas para a psicologia, mas para campos interdisciplinares, como medicina, como fisiologia, como economia, como tomada de decisão, mas que são ignorados pelas pessoas. Talvez aqui o mais conhecido para as pessoas da psicologia seja o Daniel Kahneman, dado que ele tem alguns livros de divulgação científica traduzidos para o português. Tá? Eu vou falar mais sobre eles em outros momentos, mas isso daqui ajuda a reforçar a ideia de que nós temos o problema Freud, né? Que a ideia de que Freud explica, tem muita gente explicando muita coisa, descrevendo muita coisa, caracterizando muita coisa relacionada ao funcionamento humano, mas que são completamente ou quase que completamente ignorados pelo grande público e muitas vezes ignorados até pelos estudantes de psicologia, infelizmente. Mais um ponto para ilustrar o problema Freud. Nós temos a American Psychological Association, que seria uma associação científica de psicologia norte-americana, que tem 54 divisões, que seriam sub-áreas, e dentro dessas sub-áreas nós temos mais sub-áreas, né, que são as divisões ali de trabalho focadas em temas específicos de interesse. Por exemplo, nós temos a psicologia educacional, nós temos deixa eu ver aqui, a Sociedade para a História da Psicologia, Psicologia da Reabilitação, Hipnose Psicológica, Psicologia Humanista, Análise do Comportamento, Psicologia do Consumidor, Psicologia Experimental Aplicada e Psicologia da Engenharia, né, da Engenharia da Aplicação ali do Conhecimento, Métodos Quantitativos e Qualitativos e assim por diante. E nós vamos ter uma área aqui que é dedicada a psicanálise, né? E que isso representa menos de 10% dos membros da American Psychological Association, o que ajuda a ilustrar a ideia de que a psicanálise é apenas um pedaço dentro dos interesses da maioria dos psicólogos, né? E que isso acaba tendo uma distorção, porque quando chega para as pessoas dá a impressão que todo mundo gosta de psicanálise, de que todo mundo lê psicanálise, de que o consumo de psicanálise é relevante para todo mundo que estuda ou trabalha em psicologia. E isso definitivamente não é verdade, eu quero deixar isso muito claro aqui. Essas 54 divisões da American Psychological Association, né, Associação Psicológica Americana, ajudam a ilustrar a ideia de que a psicologia moderna é diversa. Embora tenham algumas teorias ditas macro-teorias que tentam compreender o ser humano de forma holística, boa parte das teorias psicológicas modernas são ditas micro-teorias que tentam explicar um aspecto muito específico do ser humano. Nesse sentido, na psicologia moderna não existe uma grande teoria psicológica que unifique e explique todos os aspectos do comportamento humano, ou seja, a psicologia ainda é uma ciência muito fragmentada. Embora alguns autores, como o próprio Kate Stanovich, argumentem que uma possível candidata à unificação da psicologia seja a teoria da evolução, né? Tentativa de compreensão de processos psicológicos como adaptações para a resolução de problemas no nosso ambiente de adaptação evolutiva ancestral. Posso falar mais sobre isso em outros vídeos porque não é o foco hoje. Mas então a ênfase da psicologia moderna é em microteorias. Por exemplo, existem pesquisadores, existem psicólogos que estão interessados apenas em compreender como se dá a percepção de cores, por exemplo, com a teoria tricromática ou com a teoria dos processos oponentes. Vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando sobre percepção. Ou mesmo a discrepância entre atitudes e comportamentos, né? Por que eu tenho uma atitude frente a algo? Por exemplo, como que eu tenho uma atitude em relação a pessoas negras, como que eu tenho uma atitude em relação a imigrantes, como que eu tenho uma atitude em relação ao consumo de cigarro e como que é o meu comportamento, né? O meu comportamento é consistente ou inconsistente com o meu afeto, a minha percepção, né? A minha crença e a minha tendência comportamental a algo, né? Nós temos, por exemplo, a teoria da dissonância cognitiva e a teoria da autopercepção. A teoria da dissonância cognitiva está tentando explicar essa discrepância. Ela não tem nada a dizer sobre a percepção de cores. Por outro lado, a teoria tricromática está tentando explicar a percepção de cores e ela não tem nada a dizer sobre a discrepância entre atitudes e comportamentos, não obstante, tanto a percepção de cores quanto a discrepância entre atitudes e comportamentos possam ser entendidas como processos psicológicos distintos do mesmo ser humano, né, ou dos mesmos seres humanos.
Como eu disse, então, aqui só uma imagem para ilustrar que talvez a teoria da evolução seja uma candidata a unificar a psicologia moderna. Mas eu acho, na minha opinião aqui, que está meio distante disso realmente se concretizar, pelo menos por enquanto. Vamos ver, o tempo dirá se eu estou certo ou errado. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Como sugestão de leitura, eu deixo o livro do Kate Stanovich, o primeiro capítulo, né? O início do primeiro capítulo é o que embasou o vídeo de hoje, que eu espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. E nos próximos vídeos eu pretendo elaborar mais os assuntos que eu apenas tratei por alto nesse segundo vídeo aqui dessa playlist. Espero que tenha gostado, que continue me acompanhando. Agradeço a atenção de todos e de todos e até o próximo vídeo.